Bom dia, gente. Vamos iniciar nossa aula de História. Eu já coloquei aí os conteúdos e hoje a gente vai estar entrando no conteúdo A Era do Iluminismo. Aí vocês já viram aí o que vai ser trabalhado. Primeiramente, a gente vai dar o conceito de Iluminismo. O que era o Iluminismo? Vamos lá? Bom, gente, vamos lá. Professor, o que foi a Era do Iluminismo? Gente, a Era do Iluminismo vem de nos dá a ideia de razão que ilumina a mente das pessoas. Também conhecido como século das luzes e ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, onde ficou conhecido o século da filosofia. Outro ponto que eu coloquei lá, e vocês podem dizer, professor, é o que eles criticavam naquela época. Gente, os iluministas, eles criticavam os privilégios de nascimento, características da sociedade estamental. Os iluministas, eles criticavam o controle do Estado sobre a economia, isto é, o intervencionismo e o protecionismo. Eles propunham a liberdade econômica, a livre concorrência entre empresas e nações. Essa era uma das coisas que os iluministas eles criticavam naquela época. Professor, e o senhor poderia nos dizer o que é que os iluministas eles defendiam naquela época? Gente, a maioria dos pensadores iluministas eles defendiam, por exemplo, a liberdade de expressão, a igualdade, a jurídica e a divisão de poderes dentro do Estado, com o intuito de diminuir o autoritarismo e o absolutismo monárquico. A ampliação do acesso à educação e o avanço da ciência e da técnica aplicadas em setores como o de transporte, comunicação e medicina era considerado muito importante naquela época para os iluministas. Professor, e na política, o que eles defendiam? Eles defendiam a ideia de que o poder do rei deveria ser limitado por leis e que o governo ele precisava garantir o direito à vida, à liberdade, à prosperidade privada. Na política era isso. E na economia, professor, o que é que eles defendiam? Na economia, eles propunham liberdade para agir nos mercados que seriam dirigidos pelo jogo da oferta e da procura. Professor, e na fé, o que é que eles defendiam naquela época? Em relação à fé, os iluministas defendiam a tolerância religiosa, ou seja, o respeito à liberdade de crenças, respeitar qualquer crença que qualquer pessoa seguisse. Era uma das coisas que eles defendiam, que é muito importante também. Bom, gente, a nossa aula foi isso. A gente trabalhou em cima o que era o iluminismo, as características do iluminismo, o que eles criticavam e o que eles defendiam. Aí em cima já dá para a gente trabalhar as nossas 3 questões, a qual eu vou estar aplicando para vocês em seguida, onde vocês vão ter que estar ouvindo e observando o vídeo para estar podendo responder. Um conteúdo que eu vou dividir em 2 partes. Essa primeira aqui, na próxima aula a gente vai terminar outra parte desse conteúdo. Eu escolhi esse que é o básico, que é para vocês já aprender, para que quando eu colocar lá numa prova, vocês já saber o que era o iluminismo, quais eram as características e o que eles criticavam e defendiam. Gente, tenham um bom dia. Qualquer dúvida, entra lá no meu PV e me pergunta que eu estou para tirar as dúvidas de vocês. Valeu!